Salmo de número 14. Diz assim o Salmo: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Vamos orar para o Senhor mais uma vez? Senhor, nosso Deus e eterno Pai que está nos céus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra nessa noite. Te pedimos que o Senhor fale no nosso coração, nos alimente, nos edifique, para que seja cada vez mais conformado à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus. Fique conosco, é isso que te pedimos, te agradecemos. Amém e amém. Amém. Então, baseado neste salmo aqui, número 14, eu quero falar nessa noite sobre a sua depravação moral. É sobre esse assunto que esse salmo ele vai tratar aqui, sobre a depravação moral da humanidade. Você tem noção ou tem ideia do quão corrupto e depravado é o seu coração? A Bíblia ela diz lá em Jeremias que o nosso coração é enganoso. E lá em Gênesis, a Bíblia também diz que o nosso coração ele é mau continuamente. Então você já parou para pensar quanta maldade você já praticou diante de Deus até o dia de hoje? Você infelizmente se tornou corrupto por causa do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, ele corrompeu a nossa natureza. E por causa disso, o que a gente merece? A condenação. Só que Deus, por causa da sua livre graça, ele providencia para nós uma grande salvação. Essa que é a realidade nossa. Portanto, o meu propósito aqui com essa mensagem é que você entenda a sua depravação moral do seu coração, mas também que você entenda que existe uma grande redenção para você que Deus nos deu. Então, nesse sentido aqui, para a gente entender a mensagem desse salmo, vamos dividi-lo ele em 3 partes. Na primeira parte a gente vai ver então a corrupção do homem, da humanidade. Na segunda parte a gente vai ver o pavor do homem. E na terceira parte a gente vai ver a redenção do homem. Quando eu falo homem, eu estou me referindo à humanidade, então entra homem e mulher. Então vamos ver aqui a primeira parte neste salmo. O salmista ele vai dizer, em primeiro lugar, sobre a corrupção do homem. E essa corrupção do homem aí se encontra do versículo 1 ao versículo 3. Ele começa dizendo, o salmista, que o insensato, ou seja, aquele que não tem juízo, que não tem bom senso, ele diz no seu coração, não há Deus. Ele inicia o salmo dizendo isso. O insensato diz no seu coração, não há Deus. Os ateus, por causa da corrupção moral do coração e pela sua insensatez, o que eles fazem? Eles desprezam e ignoram a existência de Deus.
Simplesmente eles fazem isso, eles ignoram e desprezam a Deus. Ele diz no seu coração, não a Deus, não existe Deus. Mas fazer isso é uma loucura. Mas por que é uma loucura os ateus não crerem em Deus? Por que é uma loucura uma pessoa dizer que não acredita em Deus? Abre lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 20. Lá se encontra a resposta. Romanos, no capítulo 1, versículo 20. Por que uma loucura não crer em Deus? Porque é insensatez não acreditar em Deus. Porque é insensato quem pensa assim, quem não crê em Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer nesse texto de Romanos, no capítulo 1, no versículo 20. Olha o que ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Está aqui a loucura. O apóstolo Paulo está falando que as coisas criadas, quando você olha para a natureza, para o sol, quando você olha para as árvores, para tudo que está aí, a humanidade, o universo inteiro, isso aponta para um Criador. Isso aponta para um Deus supremo que existe acima de tudo. Então eu dizer que Deus não existe é muita loucura do meu coração. Só o insensato faz isso. E por que ele faz isso? Porque ele nega a existência de Deus? Por causa do seu coração corrupto, que se tornou depravado, corrompido por causa do pecado. Você está entendendo? Volte lá para o Salmo agora. Então, é uma loucura não crer em Deus. Porque quando a gente olha para a natureza, a gente vê que existe um Criador, que existe alguém, um ser supremo que formou com sabedoria todas as coisas que foram criadas. Tem que ter, na verdade, mais fé ainda para acreditar que isso tudo que existe veio de uma explosão, né, de um Big Bang. Só tem que ter muita fé para acreditar numa coisa dessa. Porque nós, é lógico, a gente crê que Deus criou todas as coisas, ou seja, um ser inteligente, um ser perfeito, elaborou todas as coisas e com o seu poder trouxe tudo à existência do nada. Então isso tem lógica. Agora acreditar que veio uma explosão e tudo apareceu, complicado para isso. E o ateu aqui, o insensato, ele diz no seu coração, não há Deus, não existe Deus. E ele faz isso por causa do seu coração corrompido. Mas o salmista ele continua ainda falando sobre a depravação moral do homem. Ele diz aí que o insensato ele se corrompe e pratica abominação, ainda no versículo 1. E já não há quem faça o bem. Abominação é algo muito ruim que causa repugnância e nojo. São pecados gravíssimos e abomináveis aos olhos de Deus. Como, por exemplo, a idolatria. Se tem uma coisa que Deus abomina e odeia e sente nojo, é a idolatria. E a idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Qualquer coisa que você põe no lugar de Deus na sua vida é idolatria. Então você pode idolatrar o seu filho, a pessoa pode idolatrar o trabalho, a pessoa pode idolatrar a esposa, enfim, várias coisas. Idolatria não se resume apenas em adorar uma imagem ou ir numa procissão, alguma coisa assim desse tipo. Idolatria é tudo aquilo que eu coloco como prioridade na minha vida no lugar de Deus. Isso é uma coisa abominável para Deus, pois Ele diz na sua palavra que Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus ele quer ser adorado plenamente. Então criaturas que Ele criou não podem ser adoradas por nós. Nós devemos adorar o Criador e não a criatura.
E o salmista ele ainda continua falando que esse homem que se corrompeu por causa do pecado, ele não se interessa em buscar a Deus. Olha o que o salmista diz no versículo 2: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Veja só aqui, o Senhor ele olha lá do seu trono celestial para a terra para ver se alguém busca Ele, para ver se alguém se interessa por Ele. Mas o que ele encontra? Ninguém busca a Deus, ninguém entende que deve buscar a Deus. E por que isso acontece? A corrupção do coração. O pecado corrompeu o coração do homem, e por causa disso ele não se interessa para buscar a Deus. Não se interessa. E nós somos assim. Nós nos tornamos assim por causa do pecado. Mas ele continua dizendo ainda sobre a corrupção do homem. Ele diz que esse homem que se corrompeu por causa do pecado, ele só sabe fazer o que é mal. Olha o que ele diz aí no versículo 3: todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Se não há ninguém que faça o bem, o que ele faz? O mal. É a lógica que a gente pode tirar do texto. Então essa é a realidade nossa, da humanidade, da nossa vida. Por causa que o pecado entrou no mundo, nós nos tornamos corruptos diante de Deus. O nosso coração é depravado e a gente não quer buscar Deus, não quer fazer a vontade de Deus, não se interessa por Deus. Essa é a realidade da corrupção do nosso coração. Você conhece e já ouviu falar sobre Hitler? Esse camarada, ele é considerado como um dos maiores, como um dos ditadores mais perversos e cruéis da história. Ele odiava com todas as forças do coração os judeus. E por causa disso, na Segunda Guerra Mundial, ele chegou a matar, juntamente com o exército alemão, mais de 6 milhões de judeus. Então imagine o massacre que foi. Ele matou muita gente. Ele mandou matar muita gente. Ele foi cruel. Hitler aqui, ele representa de maneira externa o nosso coração corrupto. Não somos diferentes de Hitler, pois temos o mesmo potencial maligno de fazer as mesmas coisas que ele fez. A mesma coisa. E por que somos assim? Porque o pecado ele corrompeu totalmente o nosso coração, a nossa natureza humana. E por isso nos tornamos demasiadamente maus em todo o nosso ser. Essa aqui é a realidade. Essa aqui é o que aconteceu conosco, com toda a humanidade, desde o princípio, desde o começo. Todo mundo então ficou contaminado por causa do pecado. E é por isso que você vê tanta maldade e atrocidade no mundo, e vai continuar vendo, porque o pecado está alojado no coração do homem. E por causa disso, ficamos corruptos e depravados diante de Deus. Mas o que a gente deve fazer então diante disso? Diante então da sua maldade, você deve viver uma vida de humilhação diante de Deus. Viver uma vida de arrependimento de todos os seus pecados. Porque somente os humildes, eles recebem a graça de Deus. Tem um texto lá de Tiago 4:6 que diz que Deus ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Ele fornece a graça dele ao humilde. E lá ainda em Tiago 4:10 diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Olha só, qual é a recomendação divina então para a nossa vida? É a humilhação. Diante da nossa maldade, diante do nosso coração depravado, o que a gente deve fazer? Qual é a nossa postura diante de Deus? É a humilhação.
é um coração humilde diante de Deus, é chegar diante de Deus com um coração quebrantado, contrito. Se tem uma coisa que Deus ama, é o coração quebrantado, o coração contrito. Se tem um personagem que eu gosto muito na Bíblia, é Davi. Davi, ele foi um assassino, um adulto. A Bíblia fala que ele cometeu isso. Só que não tem uma pessoa que se quebrantava diante de Deus como Davi. Você, quando começa a ler o livro de Reis, você vai ver lá, e fez o rei que era mal diante do Senhor, fez o que era mal diante do Senhor. Davi, apesar do pecado que ele cometeu, ele não vivia praticando o mal. Foi um acidente na vida dele que aconteceu ali. Mas ele tinha uma postura de quebrantamento diante de Deus. Ele sabia chorar, ele sabia se humilhar. E é o que falta muitas das vezes em nós, a humilhação, o quebrantamento por causa dos nossos pecados. E a gente precisa cultivar isso, o quebrantamento. O próprio Salmo de Davi, no Salmo 51, ele diz que o Senhor não despreza o coração quebrantado. E tem um outro salmo que diz que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, daquele que se humilha, que confessa o pecado, que reconhece a sua miséria espiritual, que reconhece que pecou, que reconhece que falhou. Deus ama isso, a sinceridade, que a gente chegue diante dele e expõe o nosso coração, a nossa corrupção, a nossa maldade. É isso que Deus quer, a sinceridade. A gente não deve esconder nada diante de Deus. A gente deve reconhecer que somos falhos, a gente deve reconhecer a nossa maldade, mas a gente deve também nos humilhar diante de Deus, porque quem se humilha diante de Deus é exaltado por Deus, é perdoado, recebe a vida eterna. Então essa é a nossa postura diante da nossa maldade: humilhação, quebrantamento, humildade diante de Deus. Agora aqui na segunda parte, o salmista ele fala do pavor do homem. Veja aí no versículo 4 e 5. Olha o que ele diz: acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Olha o versículo 5: tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Veja só aqui, por causa da corrupção do homem, o que acontece com o homem? O pavor, ele fica apavorado diante de Deus. E por que isso acontece? Por causa do julgamento iminente de Deus. Diante da presença de Deus, o que acontece? Os seus pecados, eles são expostos. Então, isso gera temor, medo e pavor do juízo de Deus. Porque quem Deus é? Um Deus santo, um Deus perfeito. E se eu sou um ser corrompido, depravado, quando eu me deparo com a pureza e a santidade de Deus, o que acontece? Pavor, medo de receber o julgamento, o juízo de Deus. E Deus, ele vai derramar a ira dele sobre aqueles que vivem na prática do pecado. Deus vai fazer isso. Deus não vai deixar nenhum pecado da humanidade, de nenhum ser humano, impune. Ele vai aplicar o seu julgamento. É justo Deus fazer isso. Por exemplo, se um criminoso, ele comete vários crimes, ele mata várias pessoas, comete diversos crimes, e ele está diante de um juiz justo. O que esse juiz deve fazer? Deve liberar ele ou deve condená-lo? O certo é que esse juiz justo, ele deve condená-lo. Cometeu crime, deve pagar por aquele crime. Então é justo aquele juiz lançar a sentença, condenação. Vai ter que pagar o preço do crime que cometeu. Com Deus é a mesma coisa. Deus, ele é o ser mais justo desse universo. Então, se a raça humana inteira se corrompeu, como a gente viu na primeira parte, se todo mundo pecou diante de Deus, todo mundo se tornou corrupto, o que Deus tinha que fazer com a raça inteira, com todo o
universo, todo mundo, lançar todo mundo no inferno. Essa é a verdade. Ele deveria lançar todos que pecaram contra ele, que ofenderam a sua santidade, no inferno. Mas o que mais me impressiona é que Deus não faz isso. Não faz isso. É o que mais me choca. Ele poderia ter feito isso, ter lançado a humanidade inteira no inferno, e ele estaria sendo perfeitamente justo se ele fizesse isso, mas ele não fez e não vai fazer. Ele vai salvar alguns por graça, por amor e por bondade. Isso é de impressionar. Isso é de impressionar. E por causa então da corrupção do coração humano, Deus então deveria julgar e condenar todo mundo, mas Ele não faz isso. Então o que devemos fazer? Devemos então abandonar os nossos pecados. Devemos abandonar então as nossas iniquidades por meio do arrependimento, para que a gente fique livre então do pavor do julgamento de Deus. Quando a gente se arrepende com sinceridade dos nossos pecados e deposita a nossa fé em Jesus, o pavor de receber a ira de Deus, a condenação de Deus, não tem. A gente não fica com aquele pavor de receber o juízo, a condenação de Deus, porque a gente crê que Deus nos perdoa através de Cristo. Então a gente trabalha tranquilamente, a gente dorme tranquilamente e vive em paz. Porque a gente perde aquele temor, aquele pavor de receber a ira de Deus, não está mais sobre nós. E a gente consegue isso quando a gente se arrepende com sinceridade dos nossos pecados, quando a gente abandona os nossos pecados e deposita a nossa fé em Cristo. Então, na segunda parte, ele fala sobre o favor que o homem tem de ser condenado. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. É isso que diz em Romanos 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas, na terceira e última parte aqui desse salmo, o salmista ele fala justamente sobre a redenção do homem. Olha o versículo 7. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então exultará Jacó e Israel se alegrará. Veja só aqui, quando o salmista ele escreveu este salmo, ele estava esperando ansiosamente pela salvação que vinha de Sião, pela salvação que vinha para Israel. Ele esperava o Messias prometido. Ele esperava que o salmista, o seu grande libertador, ele esperava pelo seu redentor, ele esperava pela eterna salvação. Por isso que ele declara: e tomara que de Sião viesse já a salvação de Israel. Ou seja, ele acreditava que veria um Salvador, que veria alguém para redimi-lo, para restaurar o seu povo, para restaurar Israel. E esse Salvador, ele chegou há 2000 anos atrás. Ele se chama Jesus Cristo. E ele veio, e ele morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar dos nossos pecados. Ele chegou, ele veio para nos libertar para sempre dos nossos pecados. Ele, Jesus Cristo, é o único que pode nos livrar então da ira de Deus, da condenação eterna, do julgamento de Deus. Pois ele veio para morrer em nosso lugar. Naquela cruz, quando Cristo está morrendo ali na cruz do Calvário, ele está recebendo a ira de Deus no nosso lugar. Ele está sendo condenado no nosso lugar. Ele, portanto, é a nossa única esperança de vida eterna e de salvação.
Portanto, se você já está em Cristo, o que você deve fazer é se alegrar. É se alegrar por tão grande salvação que o Senhor lhe deu e ser grato a Ele todos os dias da sua vida. A salvação da nossa alma é o maior bem, é o maior milagre que a gente pode receber de Deus. A pessoa às vezes ela pode até ser curada por um câncer, mas ela não deposita a fé dela em Jesus. Então ela vai curada para o inferno. Não adiantou de nada. As pessoas hoje em dia elas vão em busca de curas, né, na igreja, né, coisas desse mundo, dessa terra, mas elas se esquecem de buscar a salvação da alma dela. Elas se esquecem de se preocupar com a eternidade. E a nossa vida aqui a gente sabe que ela é passageira, e a gente precisa estar preparado para se encontrar com Deus. A gente precisa estar preparado para a morte. Para a morte. Isso, e a gente só se prepara para se encontrar com Deus estando em Cristo. Porque Jesus ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que morra nessa vida, viverá na eternidade. Então em Cristo temos a nossa salvação. Por isso nós devemos nos alegrar sempre. Nos corrompemos sim. Somos culpados diante de Deus sim. Merecemos a condenação, merecemos o inferno sim. Mas Deus, por graça, bondade e amor, providenciou para nós um Salvador, Jesus Cristo, e nele somos perdoados dos nossos pecados. E o que a gente deve fazer então é viver para a glória de Deus. Então, concluindo, lembre-se que enquanto você estiver nessa vida aqui, você terá um coração corrupto e depravado. Por isso você deve ter cuidado com o seu coração. E seja uma pessoa humilde diante de Deus, reconhecendo essa maldade no seu coração. E dependa sempre da misericórdia de Deus. E lembre-se também que você merece ser condenado por causa dessa corrupção que está no seu coração. Por isso, sempre tenha um coração arrependido e quebrantado diante de Deus. Mas também lembre-se que Cristo é a sua única esperança para a sua salvação. Por isso, sempre, continuamente, dia por dia, deposite toda a sua confiança em Cristo. Porque em Cristo Jesus você estará seguro eternamente. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, Senhor, é verdade que nós nos corrompemos por causa dos nossos pecados. É verdade que nos tornamos maus. Muitas vezes pecamos contra Ti, contra a Tua santidade, e merecemos ser condenados, merecemos o inferno. Mas o Senhor, por graça, por bondade e amor, enviou o Teu Filho Jesus para sofrer a ira do Senhor ali naquela cruz, para nos redimir, para nos perdoar, para nos justificar, para nos salvar. Ah, Senhor, é muita graça, Deus. Não sabemos, Senhor, não temos ideia de tão grande salvação que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus, por o Senhor ter misericórdia e compaixão de miseráveis pecadores que somos. Temos que agradecer a Ti. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. O Senhor merece a honra, o Senhor merece a glória e o louvor para todos sempre. Amém.